Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos começando hoje a 12ª semana, ouvindo os profissionais e ex-profissionais que passaram pelo Jornal Diário de Suzano e também os colunistas, como hoje temos aqui a honra de receber o padre Carmine Mosca e o Suami Paula de Azevedo, historiador e escritor, que vai falar um pouco com a gente aqui também. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Como eu disse para vocês, temos a honra hoje de receber aqui o padre Carmine Mosca e o Suami Paula de Azevedo. Queria agradecer de coração vocês terem aceitado o convite para estar aqui e falar um pouco do Diário de Suzano e também da trajetória de vocês aqui em Suzano. A gente sempre pede para os nossos convidados começar dando uma saudação. Aí eu queria começar com o padre Carmine Mosca. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado por ter me convidado, Edgar. Com certeza você representa todo o Diário de Suzano, representa a família Moraes, representa toda a equipe que está trabalhando há 60 anos aqui. Eu me sinto membro desta família do Diário, me sinto feliz de ter acompanhado ao longo dos meus 35 anos a caminhada, seja social, política, religiosa, cultural, artística, esportiva de Suzano. Quero dar um testemunho sobre a minha presença aqui na cidade de Suzano e, sobretudo, no acompanhamento que toda semana eu faço agora na coluna do Diário de Suzano, escrevendo a minha matéria. Tá certo. Suami, queria que você desse uma saudação também. Eu quero agradecer a oportunidade, é uma satisfação. Eu estou escrevendo para o Diário de Suzano, ainda comecei lá na comarca, em 1978, então é uma parte integrante de toda a minha atuação e faz parte das amizades da família Moraes. Eu estou comemorando 50 anos de casado, eu casei em 71, e o Guaru da família Moraes esteve presente no meu casamento. Então, é algo bastante importante essa presença aqui. Tá certo. Ó, a gente sempre começa, às vezes eu erro as datas aqui, a gente começa perguntando para os nossos convidados quanto tempo que eles estão aqui no Diário de Suzano, né? Então eu queria começar com o padre Carmine. Se o senhor lembra quando começou a primeira coluna aqui, como que foi, padre Carmine? Antes da primeira coluna, eu comecei a perceber que os jornalistas do Diário de Suzano me procuravam todos os dias para ouvir a voz da igreja e colocar a voz da igreja na página ou nas matérias que diziam respeito a questões... Procuravam e procura até hoje, né? A gente continua procurando o senhor lá. Mas no começo saía mais as minhas fotos no jornal que as fotos do prefeito. Uhum. Então tinha esta alegria de dar o meu posicionamento sobre as questões que o Diário de Suzano vinha analisando, em nível, sobretudo, político também, em nível religioso, em nível diocesano. Então, quase todos os dias eu dava apresentava uma minha opinião sobre as questões. Depois, no ano 2005, comecei a escrever no Diário de Suzano. Com o mandato de Marcelo, eu achei necessário também colocar Marcelo dentro de uma visão de cidade, conforme a Bíblia apresenta, uma cidade que saiba valorizar, sobretudo, a realidade da vida social, da vida cultural, da vida artística, e tanto que escrevi todo o ano de 2005 sobre a cidade, a vocação da cidade. Tanto que Marcelo falou: Carmen, quando vai terminar de falar sobre a cidade? Era um momento muito importante para mim aprender a conhecer a cidade de Suzano. Uso, costumes, tradições, valores,
celebrações, comemorações. Então, tive esta alegria de continuar, depois do ano 2005, a escrever sobre todos os assuntos, antes era cada domingo, depois passou cada sexta-feira, e agora estou escrevendo há quase 6 ou 7 anos, sempre na sexta-feira, no Diário de Suzano. Matérias que dizem respeito ao conjunto da vida suzanense, da história de Suzano, da política de Suzano, da atuação das administrações na vida social e política de Suzano, dando vida, sobretudo, a um interesse por parte do leitor de conhecer a cidade, de estar atualizado sobre os avanços da cidade, sobre também a problemática da cidade, as necessidades da cidade. E, naturalmente, faço também referência à vida da igreja, à vida das atividades que a igreja desenvolve, com a festa dos padroeiros, e com a última atividade que coloquei, do ponto de vista social, foi o retorno do vôlei em Suzano. Então, me interei nesta empreitada que o prefeito quis para Suzano, instalar de novo o vôlei, que para mim é um esporte que dá valor, sobretudo, a uma identidade suzanense. Porque atualmente os suzanenses não sabem como se identificar com um ideal. Ideal político, não. Ideal social não está nem por aí, porque não existe uma aglomeração, uma vida social de pioneiros de Suzano, a não ser aquela que está um pouco fechada nos clubes, nas entidades, mas a identidade do esporte, o valor do esporte une os suzanenses e torcem para Suzano. Assim, esta identidade suzanense avança ainda mais, cresce sempre mais e dá valor ao prestígio da cidade. Padre, eu vou perguntar depois para o senhor já antecipou bastante coisa que eu ia perguntar em relação aos temas, né? Que não, as colunas do senhor não são temas só religiosos, o senhor aborda no cotidiano. Mas aí o senhor responde depois que eu vou passar para o Suami. Suami, 78 que você começou aqui, então você andava com o seu Tadeu aí pela redação do jornal. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi o convite aqui para... Olha, eu não me lembro, mas me dava bem com o pessoal. Eu tinha... me casei em 71, tive que sair do Brasil naquelas épocas políticas. Eu fiquei 5 anos e tal fora. E quando eu voltei, pouco depois eu acabei me estabelecendo em Suzano também. Então, a partir daí, eu tinha facilidade de contato e era normal. Eu fui convidado para dirigir uma parte da Secretaria de Educação, que naquele tempo não tinha Secretaria de Cultura. Uhum. Era a Secretaria de Educação que tinha um setor que mexia com a questão cultural. E eu tive a oportunidade de estabelecer algumas coisas, como organizar a biblioteca municipal, que não tinha. Nós colocamos uma biblioteca infantil, criamos uma série de coisas assim desse gênero. E a partir daí, eu tinha contato com a imprensa. E a gente trocava muita ideia sobre isso. Nós estamos falando de 77 para 78. Eu fiquei 6 meses só na prefeitura, porque depois fui convidado para trabalhar como professor universitário e acabei deixando isso e ingressei também no Estado como professor. E nessa época, dá para perceber, eu às vezes era chamado, escreva sobre um assunto, escreva sobre outro, e eu vinha lá no antigo prédio, entregava para a Sônia o material. Às vezes seu Tadeu estava lá, a gente conversava. Ele era muito gentil, o vozinho era uma simpatia. E boa conversa também, viu? E a gente se dava bem e era gostoso. Eu fiz uma homenagem para ele, um poema, depois
Se a gente tiver tempo aí, eu leio. Vamos ler. Em homenagem. Quem te convidou para você, na época, quem era o editor? Você lembra quem que te convidou na época? O convite partiu do seu Tadeu mesmo, não? Não. Mas me lembro que passaram vários editores, gente de todas as condições. Eu acho Nossa, eu não o lembro Neto Tadeu, eu acho que é bem depois. Uhum. Mas quando ele funcionava a gráfica, mas eu não me lembro se tinha toda uma estrutura organizada. Mas era fácil, a gente conversava com todo mundo, era algo bem familiar sobre esse aspecto. Estamos falando de 40 e tantos anos. Mas mesmo assim, eu fazia as pesquisas sobre a história de Suzano já, queria publicar e queria que a publicação fosse feita por um suzanense. Então, estava juntando aquele material todo e quando eu senti que o Diário de Suzano teria essa possibilidade de... E aí a gente começou a se estruturar e anos depois saiu o primeiro livro sobre a cidade. Certo. Ó, eu estou olhando para vocês, olhando para o celular, porque as pessoas estão mandando mensagem aqui, ó. O Alexandre Prado, parabéns pelos 60 anos. Edgar, pela entrevista com sua amiga Paula de Azevedo e o Carmen Mosca, li as colunas dos dois, parabéns, escreva mais, né? O Osmar também mandou mensagem aqui, uma ótima tarde ao Padre Carmen, ao sua amiga, a você, Edgar, parabéns pelo ótimo bate-papo. O Antônio Carlos também, muito boa a escolhida de sua amiga Paula de Azevedo e Padre Carmen Mosca, duas pessoas cultas e inteligentes que sempre contribuem com seus posicionamentos. Obrigado, Antônio Carlos Cirino, também que está mandando mensagem aqui pra gente. Padre Carmen, eu estava falando que os temas das colunas que o senhor escreve, o senhor é um padre, mas não escreve só sobre temas religiosos, aborda o cotidiano de Suzano, muito bem, por sinal, e temas políticos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, é uma curiosidade que as pessoas têm, de saber de onde que vem a sua inspiração para fazer essas colunas, né? Essa contundência que o senhor tem nos seus artigos, e qual que é o período do dia, ou qual dia que o senhor escolhe para escrever as colunas? Geralmente eu tinha, seja na revista Diocese, seja no Diário de Suzano, matéria para publicar. Na revista diocesana, uma vez por mês. No Diário de Suzano, toda semana. Para o Diário de Suzano, sempre me preocupo de descansar na segunda-feira para poder pensar e elaborar já um rascunho. Na terça, vou relendo de novo tudo aquilo que eu escrevi, repensar um pouco, melhorar um pouco. É como na construção, não? Você constrói um prédio, depois fala, devo melhorar aqui, devo melhorar o outro, devo cortar aqui. E na quarta, procuro de ser fiel para enviar. Mas muitas vezes não sou fiel a enviar na quarta, envio na quinta, para que possa sair na sexta. Os temas que eu escolho, temos sempre alguns tópicos, ou história de Suzano, e de fato muitas matérias diziam a respeito à história de Suzano, a começar do Baruel, cujo interesse sempre me levou a pesquisar, a conversar com os sobrinhos também do Bianchi, porque os sobrinhos, os netos dos Bianchi, os bisnetos dos Bianchi, temos um bisneto que veio do Paraná para procurar saber melhor sobre o seu avô. Então, sobre essa realidade dos descendentes, não? Seja, sobretudo, italianos, mas também os descendentes libaneses. Me estou preocupando muito também de levantar um pouco os dados, informações sobre a chegada dos libaneses, para construir uma história da imigração libanesa. No meu livro. Uma paróquia libanesa. E também estamos pensando de construir uma igreja maronita, lá perto de Jundiapeba, no Real Parque. Então, esta é uma realidade que eu trato sempre, o histórico de Suzano. Depois, outra realidade dos descendentes,
estou preparando um outro livro, O Sonho dos Imigrantes, na região do Alto Tietê. Então, a cultura portuguesa, aqui no Alto Tietê, sobretudo tratando a festa do Divino, que está se expandindo em toda a diocese. De Mogi, agora quase todas essas dioceses estão entrando nesta moda de criar a festa do Divino. A cultura italiana, sobretudo, nós começamos aqui a comunidade italiana, então tínhamos interesse a valorizar a festa de São Francesco, a fazer algumas mostras, algumas assim, apresentações culturais também na Secretaria da Cultura, no Teatro da Cultura, e depois um shopping, todas as cartazes mostrando toda assim, a trajetória dos imigrantes da Itália até o Brasil. E agora nos limitamos assim, a dar valor a um encontro com as bandeiras, não? Com a bandeira italiana e a bandeira brasileira na igreja de São Sebastião. Um encontro do povo com duas bandeiras que representam os símbolos na vida. Depois tenho também como tópico os pioneiros de Suzano, figuras emergentes na vida de Suzano, falecidos ou que acabaram de falecer e vivos. Então, me aproximo muito, não, das famílias. Eu poderia fazer um livro, não? Assim, o retrato dos suzanenses. Escrevi também sobre o Suami, escrevi vivo, não? Escrevi sobre Lilian, dos vivos, não? Sobre a arte. Então, e depois daqueles que se foram, também vou escrever. Este é outro tópico da minha preocupação. Agora, por exemplo, faleceu a Monira, uma semana atrás. Hoje tem uma missa de sétimo dia, semanos, completou semanos. Então, para mim, seja aquele que completou 7 anos, completou depois aquele que teve 24 filhos, a Dolores. Então, são pessoas que marcam um pouco, surpreendem, não? Pela longevidade, pelo trabalho, pelo serviço desenvolvido. Outro tópico que eu trato é a ecologia, o meio ambiente. O meio ambiente, eu sou apaixonado do meio ambiente. Então, sábado tivemos um encontro dos representantes das paróquias para falar do Dia Mundial, dia 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A criação está tomando uma dimensão maior do que o meio ambiente, maior do que a natureza. A criação é algo que diz respeito a uma obra maior, a obra de Deus. Não existe assim o respeito pela criação, pelo meio ambiente, sem Deus. Onde está Deus, está o respeito pela criação. Onde não está o Deus, está a exploração, está a degradação. Esta é uma outra matéria que eu trato. Os temas que o senhor traz... É política, é política. O senhor é quase um jornalista, porque o senhor traz serve de pauta as Otávio fala, você pode pegar o registro de jornalista. Eu consegui o registro de jornalista. Eu tenho assim a revista da nossa diocese como jornalista, com o meu número de registro. Ah, sim. Somi, queria que você falasse um pouco, as suas colunas, além de trazer fatos do cotidiano, você tem uma linguagem poética também, que você é um poeta, né? E eu queria que você falasse um pouco das suas inspirações, quais os dias que você escolhe para você escrever. Aí, e emendando aí, eu queria que você falasse um pouco desse paralelo do Diário de Suzano com a história de Suzano, porque o fundador, o Sr. Tadeu, ele foi o primeiro presidente da Câmara, né? Eu queria que você, como historiador, eu queria que você comentasse um pouco também. Toda essa parte de história de Suzano, eu comecei em 77, quando cheguei aqui. E, como eu disse, queria que fosse alguém de Suzano publicasse, porque a coisa que me chocou é que a cidade não tinha um livro de história sobre a sua vida, sobre a sua construção. Então eu comecei a pesquisar, chamava atenção, pedia informação e consegui juntar uma série de documentos. E alguns me emprestaram, outros não. Mas eu vi que tinha muita disputa e as pessoas não queriam ceder algumas informações. Depois também eu fiquei chateado, tinham algumas pessoas também que pegavam documentos e não me devolviam. Então, aí as pessoas não queriam passar informações.
Eu comecei a juntar essas informações, evidente que a gente constatou que desde os anos 50 apareceram alguns jornais. Nós tivemos em Suzano mais ou menos uns 6, 7 jornais, mas de muito breve período de existência. Alguns se concretizaram, o Dr. Pansardi, por exemplo, participou de alguns deles, e o seu Tadeu ainda era contador lá da fábrica do outro lado da linha, e ele sempre preocupado nessa redação. Quando eu comecei a pesquisar, aí a gente vai constatando que ele estava aqui desde de antes da metade do século, e ele tinha uma atuação significativa. Foi vereador da cidade e participou. A cidade era distrito de Mogi das Cruzes, Suzano era distrito. E ele tinha a Câmara de Mogi e os vereadores de Suzano. Nós tínhamos 2 vereadores. E isso daí fez com que eu tentasse juntar esses dados, essas informações todas. E eu consegui recolher um bom material. E esse material juntado deu a estrutura para a gente pensar em como contar essa história. E depois que eu constatei que ninguém queria escrever aquilo que eu tinha juntado, ou se informar e fazer a redação própria, eu decidi, então, eu vou publicar. Alguns antigos moradores da cidade se juntaram e disseram, não, você vai escrever, já escreveu isso aí, junta e vamos publicar. Acabamos publicando o primeiro livro de história da cidade em 94. Então, já foi uma luta, mas saiu. Esse livro, quando saiu, eu tentei juntar o máximo de informações que tínhamos, e a gente conseguiu. E eu tive apoio de muita gente antiga, e deu para constatar que foi uma briga. E aí as pessoas antigas, moradores daqui, eles se organizaram e eles conseguiram politicamente a lei que estabelecia isso. Suzano foi incluído nessa lei. Foram muitas cidades criadas no estado de São Paulo no mesmo dia, 24 de dezembro de 1948. E aí foi feita a primeira eleição, e o seu Tadeu, ele assume a presidência da Câmara com o primeiro prefeito. E tudo isso daí se expande de uma maneira tão forte que a gente sente que o povo mesmo queria a cidade forte, firme, reconhecida e exaltada. A partir daí, eu só tive que continuar as pesquisas, e foi aquilo que me deu a oportunidade de identificar a estrutura local, identificar os campos de Mirambava. Mirambava é uma corrupção da língua que o caboclo brasileiro pegava a expressão tupi-guarani e transforma. A expressão tupi-guarani era campo dos Manhuará. Só que isso, repetido pelo caipira, virou Mirambava. E Manhuará virou Mirambava, e a gente conseguiu fazer um estudo antropológico e da língua tupi-guarani, e identificamos o que significava isso. E Manhuará significa aqueles que comem restos do rio. E aí eu descobri que o rio que inundava essa região central aqui de Suzano era o Guaió. Ele ia para o Tietê era mais forte, maior,
e fazia a água voltar. A água voltava e inundava toda essa região. E o que sobrava? Sobrava peixe, sobrava caranguejo, sobrava esses restos de alimentação que eles pegavam. Eles não cultivavam nada. Isso aqui era um cerrado. E aí eles comiam isso, se alimentavam disso. Depois, com a chegada dos colonos, os novos, eles foram acabando sendo expulsos daqui. Mas isso deu a base da gente pensar toda essa estrutura de Suzano. De onde vem, como é e por quê. E a gente, sabendo a sua própria história, a gente não vandaliza, não destrói, preserva, valoriza. De 94 para cá foram quantos livros que você já fez sobre a história aí? Eu fiz 3 livros. 3, né? O Campos de Mirambava, que era a história do Clube Mirambava, que eu quis alargar, de ferro, e né? depois o Retrato de Suzano. Era onde é a Secretaria de Educação hoje, né? Ela foi assumida, a prefeitura assumiu o clube e eu fui da última diretoria. Mas depois nós tivemos o Retrato de Suzano, quando a gente faz a ilustração da cidade com fotos históricas, para também valorizar. E eu acredito que mais livros virão. O Padre Carme tem contribuído muito com isso, essas histórias, não apenas histórias da paróquia, mas ele fala de cidadão, de pessoas que moraram aqui. É um historiador também, gente que bateu. Claro que é. Claro Quantos, é um parceiro, amigo. Esses livros de imigração que o senhor falou, para quando que é? Esse ano ou ano que vem que o senhor pretende estar concluindo ele? Penso de terminar a capa e de terminar também com a introdução. Então Pedro já fez a introdução. Falta pouco. Talvez este ano, em dezembro, vou publicar este livro sobre a imigração. Sobre a comunidade libanesa o ano que vem, quando estivermos já com um encaminhamento mais seguro da Igreja Maronita, se estabelece mais a identidade maronita com a Igreja Maronita. E depois tem um livro sobre a pastoral, sobre a juventude, Somos Eternos Jovens, que é um outro campo de trabalho que me fascina. Eu queria até que o senhor falasse para o nosso internauta que está nos acompanhando agora. O senhor é um dos assessores aqui da Diocese e também no Brasil da Pastoral Juvenil, né? O senhor que organiza aqui no Brasil esse trabalho, eu queria que o senhor comentasse um pouco como que é isso. Sim, comecei com a paróquia de São Sebastião a reunir os crismandos das paróquias, das comunidades, fazendo também os campeonatos intercomunitários, interparoquiais, com Ardino, no ginásio. Lembro que um ano, 1994, enchemos o ginásio para comemorar o dia 2 de abril, o aniversário de Suzano. O ginásio estava cheio de membros das comunidades e as Olimpíadas dos Jovens, a segunda Olimpíada dos Jovens, com todas as modalidades que os jovens queriam assim praticar. E Nardino topou para poder organizar, realizar. Então, tinha esta visão de escrever também algumas coisas para reunir, através dos textos que eu escrevia, reunir nos livros esta coletânea de matérias. Então, tenho o livro sobre a vocação da cidade, como acabei de falar no início. Depois tenho o livro sobre o caminho que o cristão tem que fazer, o caminho espiritual do cristão, como o caminho bíblico. Depois tenho o livro sobre a Diocese, os 50 anos da Diocese. Agora, o ano que vem vai ser os 60 anos da Diocese, da criação da Diocese. Mas eu publiquei juntamente a Delcimar, que publicou o livro sobre os 50 anos. Eu publiquei um livro também histórico sobre a Diocese, contando a história dos bispos, da chegada dos bispos, dos padres, contando das congregações religiosas, masculinas, femininas, dos leigos, que estavam animando a vida da Diocese. Depois escrevi outro sobre a vida ferida e horizonte de vida nova, sobre as pastorais sociais, sobre a vida social da nossa Diocese, sobre a vida social da Igreja, pastoral carcerária, que dizia respeito à vida social, menores, moradores de rua, família, depois doentes, drogados, dependentes químicos, tudo aquilo que a Diocese vem acompanhando do ponto de vista social. E agora estou escrevendo os últimos livros, traduzi alguns em italianos também, e assim venho
venho multiplicando um pouco a série dos meus livros ao longo do ano. Serão 8 ou 9 livros. Me permite, o padre Carmen, ele fez um trabalho de destaque também dessas famílias, e trabalhando, as pessoas vão cutucando e descobrem coisas da sua história. E é importante aqui, não apenas as famílias de origem portuguesa, que se a gente pensar no Marcos Figueira, lá do começo, a coisa vai adiante no segundo aspecto, Baruel e o Suzano, o novo núcleo. Mas, além dos portugueses, dos italianos, tem os japoneses, nós temos uma base libanesa do século XIX para cá, formando Suzano, e com uma origem interessantíssima. São todos primos da mesma cidade do Líbano, da Bestar. Então, ele, quando criou isso daqui, eu tenho amigos de 40, 50 anos das famílias libanesas, agora você estava falando de 100 anos, né? Então, essa gente é de extrema importância na luta, no estabelecimento da própria estrutura suzanense. Da manutenção da história também. A pastoral juvenil foi um outro campo de trabalho para mim, a pastoral juvenil. Eu estava dizendo, comecei a reunir os jovens das paróquias, das comunidades, depois eu comecei a acompanhar também os jovens dos 10 municípios. Dos 10 municípios da região. Quantos jovens que participam? Né? Depois comecei também a levar os jovens para as jornadas mundiais. As jornadas mundiais, é verdade. A primeira que eu peguei em Roma foi em 1984, primeiro. Depois comecei a pegar em 1997 em Paris, depois 2000 em Roma, depois no Canadá, depois do Canadá na Alemanha, na Polônia, em Sydney, continuando. Quantos jovens que vão geralmente? Geralmente depende. Se for na Europa, mais perto, por exemplo, em Madrid foram 150 jovens. Na Itália, de todo o Brasil, de todo o Brasil. Na Itália foram 99 jovens, quase sempre jovens. Depois, no Canadá, na Austrália, foram 40. No Panamá, o ano retrasado, foram 55 jovens, no Panamá. E a próxima vai ser em Lisboa. Estamos ainda articulando. Lisboa? Em Lisboa vai ser a próxima. Bacana. Então, ano que vem, né? Um trabalho bem. O ano que vem é de Lisboa. No ano que vem, no ano 2023. 23, sim. Ô, Suami, a gente sempre pede para os nossos convidados falar um pouco da experiência que eles têm aqui na cidade também, né? Evidentemente que você tem como secretário de Cultura. Eu queria que você falasse um pouco como que foi a sua experiência na Secretaria de Cultura. O que você pode falar um pouco em termos de ações que foram realizadas, resumidamente, por conta do nosso... Olha, a atuação política é uma atuação que você depende do governante. E em 77, quando eu cheguei ao Brasil, de volta ao Brasil, eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. E lá era Darcy Ribeiro, tinha uma série de contatos muito interessantes para mim pessoalmente. Mas como vida, o Rio não estava me satisfazendo. E o Estevão tinha assumido a prefeitura de Suzano e ele me convidou. É só para mexer como assistente da Secretaria de Educação. E aí eu organizei o que era possível. Me chocou, a cidade não tem uma biblioteca municipal, a cidade não tem uma estrutura cultural. Quando eu comecei a mexer isso, em 6 meses, que foi essa atuação em 77, que eu fiquei de julho a dezembro, nós criamos a biblioteca municipal, criamos encontro de leitura dos alunos que vinham, a gente contava história. Isso, tantos anos atrás, era impactante. E aí nós conseguimos apoio de mais gente
que abriu outros espaços para bibliotecas no local. E a gente conseguiu fazer exposições. Eu tinha amigos, não só da Europa, daqui de tempo de estudante, e eu consegui apoio para a exposição de uma exposição de arte. E disseram, isso daí não vai ter ninguém assistindo. Eu conversei com a empresa de transporte de ônibus da época, e eles passavam nas escolas, pegavam as crianças e vinham assistir a exposição, que era naquele salão ali atrás da matriz. E ali nós fizemos a exposição. Em poucos dias que a exposição foi colocada, nós tivemos mais de 5.000 visitantes. Quer dizer, na época era algo sobrenatural. Mas, para mostrar que se a cultura não chega lá na pessoa, traz a pessoa, faz um intercâmbio. E nós conseguimos isso. Depois, em 2013 a 2016, quando a gente assumiu a secretaria, tinha um problema mais sério, mais grave, que era a falta de recursos. A prefeitura estava num déficit que hoje está começando a sair daquele déficit terrível que era. Então não havia fundamentalmente recursos para você abusar. Mas então eu decidi, olha, vamos trabalhar com educação, formação e fazer curso de dança, curso de arte, pintura, artesanato. E nós chegamos a ter, na época, mais de 5.000 alunos, o que ainda é uma coisa impactante. Aqui no Alto Tietê inteiro, pouca gente chegou a uma coisa dessa. Mas é possível. A minha preocupação é que eu consegui uma lei que os prefeitos não podiam assinar porque dá custo. Uma lei que tornasse obrigatório o ensino de história da cidade. Isso foi aprovado como decreto legislativo. Só que nenhum prefeito nunca cumpriu. E se a gente fizesse... Aí iria uma disciplina. Seria uma disciplina obrigatória em todas as escolas. Uhum. E com isso a gente cortaria vandalismo, depredação e outras coisas dessas, porque a criança, ela pega a sua identificação da sua idade, primeiro com o papai, com a mamãe, com irmãozinhos, com o amiguinho, o vizinho, os coleguinhas da escola, e ele vai alargando a sua rua, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, e ele valoriza, ele se integra. Uhum. E isso dá para fazer aqui também. A gente, mas não conseguimos. Bom, não sou eu que decido, são os governantes. Se eles não acharam que era suficiente, a coisa não vai andar. Mas a gente tem que tentar. Eu estava falando do meio ambiente e eu tenho orgulho disso, de ter brigado a minha vida toda por isso. Eu fiz curso na Europa de planejamento urbano. E dentro do curso de planejamento urbano, nos anos 70, 72, 73, tinha o primeiro curso de ecologia, lá na França, nessa época, o primeiro do mundo que orientava isso. E aqui eu fiz parte do primeiro Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Isso também já faz bastante tempo, né? Ou seja, um balanço bem positivo, né? Que você conseguiu. Mas dá para fazer, dá para fazer. Padre Carme, eu estou vendo que o senhor está com o livro aí, o senhor quer falar alguma coisa do livro ou não? Só trouxe só como referência? Não, eu abri porque ele queria saber, sim. padre que ele queria lembrar. A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria fazer, na verdade, 2 desafios com vocês, 2. Que eu fiz com a Sueli Barão e com a Lorena Burger, que vieram aqui. Primeiro que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, fazer um artigo, o próximo artigo que vocês forem publicar no Diário de Suzano. Padre Carme já falou sobre o assunto, o Suami também, tenho certeza. Quer falar um pouco do DS 60 anos. No próximo artigo vocês trouxerem algo
sobre esse tema no próximo que vocês escreverem. Esse é um desafio. O outro desafio é, se vocês tivessem que escrever um artigo agora, nesse momento, falando alguma coisa, pode falar resumidamente, como que está o seu país hoje? Eu queria que o padre abrisse esse desafio, falando um pouco o que o senhor está achando como está o seu país, não digo o Brasil, né? Eu sei que o senhor é italiano. Proprio hoje mandei uma mensagem aos jovens e quero homenagear uma jovem que faleceu, liderança da coordenação diocesana, da Pastoral da Juventude, da Diocese de Mogi das Cruzes, e que também participante da Jornada Mundial da Juventude, dizendo que ele era uma liderança, acreditava na luta para um Brasil melhor e por isso escolheu a Pastoral da Juventude para caminhar com uma juventude livre do poder de manipulação, lutando de forma gratuita e incondicional. A incomodava a estranheza do mal, da injustiça, e trazia consigo a intimação de um mundo cheio de sol, de amor, de amizade, de justiça e de vida. Quero um Brasil assim. Muito bem, nossa. Coincidência, hein? Fiz a pergunta, já tinha eu também tenho essa mesma posição, evidentemente que com 75 anos eu vivi extremos de todos os lados, da direita ou pretensamente da esquerda. Mas na Europa deu para aprender que nós precisamos pensar em democracia. Democracia é equilíbrio, não extremos. Até me lembrei disso daí, vou escrever alguma coisa a respeito disso. Os extremos não se bicam, é uma expressão antiga do português brasileiro. Não se encontra. Então, eu queria lembrar que as pessoas pensassem mais em educação. Você recusar educação, você recusar que todo mundo participe da educação, da sua formação, de uma melhora, só uns poucos vão. Eu dirigi escola com classe especial e sei da necessidade de juntar todos. Todos se juntam, eles crescem mais. Então nós podemos fazer isso e aqui no Brasil nós temos as condições sim de chegar a um equilíbrio. Sem extremos, evita combate, entra no debate. Isso é melhor, o diálogo confraterniza. Mais sadio, né? Para a democracia também, né? Aí eu quero homenagear o seu Tadeu Vozinho, se você me permitir. Eu vou pedir para fazer as considerações finais, aí você, nas suas considerações, você já faz. Então eu vou encerrar. Obrigado, Padre Carme Suami, pela presença aqui no DS 60 anos. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final para a gente encerrar. De coração, agradeço bastante. Que o Diário de Suzano continue a ser a voz do povo através dos canais de comunicação, que são os jornalistas, os redatores, os articulistas e comunistas, que todos possam contribuir. Também o povo possa contribuir com entrevistas nos bairros, nas comunidades, nas associações de bairro, ouvir a voz do povo. Agora vai acontecer a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, em novembro. O Papa não quis que se chamasse Conferência Episcopal, mas quer que se chame Assembleia Eclesial. Por quê? Porque o povo não entende conferência episcopal. Episcopal pensa que seja só dos bispos. O Papa Francisco falou que depois de ter falado sempre de conferência episcopal de Aparecida, de Médere e de Puebla, agora se fala de Assembleia Eclesial. Então que o jornal possa ser a voz da coletividade, das comunidades, seja da classe média alta, da classe empobrecida também. Obrigado. Suami, agora sim, você pode falar a sua poesia? Olha, e deixar uma mensagem final. Sempre foi uma satisfação contribuir aqui. É evidente que eu, nesses anos todos, eu já escrevi para muitos jornais e revistas. Agora, o orgulho de permanecer na minha cidade, no jornal da minha cidade, a base de imprensa, para mim é importante. E um dos ídolos, o seu Tadeu José de Moraes, muitas pessoas
não sabem do significado que ele foi para a cidade, como presidente da primeira presidente da Câmara local, mas também com uma busca de estrutura para conseguir. Ele que conseguiu a liberação da Praça João Pessoa para a construção da igreja. Nessa mensagem que eu faço, é um poema para ele, A Corajosa Tenacidade de Tadeu José de Moraes, uma ilustre personagem de Suzano, e aos amigos da família Moraes. Sempre foi assim, construindo a paisagem da vida, qual suave aquarela. Cativando no enlevo mágico a vontade mais íntima da gente que se escora por estas ruas, que se espalha na cidade, doce efêmera conquista, encantadora liberdade. Nas suas mãos detinha o poder de quem sabe, porque muito havia a dizer, da vontade de chegar, mil registros a fazer o retinho, como a crença mais larga que se expande ainda viva pelos campos de Mirambava. Ilumina as cavernas sombrias, ultrapassa os montes ao longe, muito além do Tietê, bem depois do rio abaixo, assobia os cantos pelo vento, de Boa Vista ao Baruel, incendeia de luz meu São Sebastião, esse quadrante de rios, Guaiota, Açupeba, Jaguaré. Deixa imprensas definitivamente as belas palavras escritas ao negro, banhadas no ferro duro do ouro antigo, tão fortes permanecerão por lá. Letra a letra composta como artesão ou como artista, tempo após o tempo, uma ideia na cabeça, presente, sempre está o princípio, mensagem a dizer, como quem monta seus versos, que na brancura da página nua a esperança se esvai, a história continua. Uma homenagem a esse jornal e o orgulho de fazer parte desses anos todos. Muito obrigado, Suami, muito obrigado, Padre Carmen. Bom, e com essa poesia do Suami e a presença do Padre Carmen aqui, eu quero encerrar essa entrevista agradecendo você, amigo internauta, que participou conosco e vai vê-la também no canal do YouTube. Antes disso, eu queria aqui deixar a mensagem do Herbert Bola, grande profissional, escritor, Suami Paulo de Azevedo, boa tarde a vocês. E o Delcimar Ferreira, que ele é o responsável lá pelo Museu do Padre Eustáquio lá de Poá, o Beato Padre Eustáquio. Ele está falando, meu abraço fraterno ao Padre Carmen e ao professor Suami. Agradeço a vocês, amigos internautas, um abraço a todos e até o próximo vídeo.